Olá, pastor. Boa noite. Estou mexendo com caipira. Um caipira que não mexe muito com essa tecnologia. Então, tudo isso para mim é novidade. Ainda bem que eu tenho um neto aqui muito especial que me ajuda. Mas é uma alegria imensa estar com vocês. Amém. Pastor, nós estávamos falando aqui que o senhor esteve conosco na nossa ordenação. Foi um privilégio para nós. Verdade. Quero falar com o senhor hoje aqui. Nós estávamos comentando isso na nossa ordenação, no momento da imposição de mãos e de sermos ordenados ao Sagrado Ministério. Foi o senhor que fez essa ordenação. Temos um carinho enorme pelo senhor. Vocês moram no meu coração. Eu admiro imensamente o ministério que vocês realizam. Sem desprezo, é claro, ao Paulo, mas mulheres estão estão abrindo esta porteira. E você, Cláudia, você tem feito isso com muita sabedoria, muito equilíbrio, muita prudência. Deus te abençoe rica e poderosamente. Eu não sei se eu poderia falar, Paulo. Sempre eu escutei que ao lado de um grande pastor existe uma grande... Um grande pastor. Muito bom. Amém. Amém. Obrigada pelo incentivo e obrigada pelas palavras de bênção. Eu recebo em nome de Jesus. Amém, querida, amém. Pastor, hoje nós vamos falar sobre as escrituras, né? Uma pessoa nada mais especial para falar sobre isso do que o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Obrigado pela honra. Para mim, inclusive, eu quero dizer para vocês, eu estou no meio de Bíblias. Tudo isso que vocês veem são Bíblias, tá bom? A minha, eu chamo de biblioteca. Vocês viram? Isso. De biblioteca, porque aqui tem cerca de 3.000 Bíblias. Que bênção. Muito Pastor, bom. Fale um pouquinho da sua trajetória no seu ministério, na sua caminhada com Deus, no seu trabalho. O senhor também teve envolvimento, acho que, com o governo, né? Sim. Bom, eu posso dizer que meu ministério sempre foi muito multifacetado. Deus me colocou. Meu sonho desde pequenininho, segundo minha mãe, com 2 aninhos, me perguntava o que eu ia ser quando crescesse. Eu dizia, vou ser o que o seu João Trotti é. O seu João Trotti era o nosso pastor. E nunca deixei desse sonho e muitas pressões, mas persegui esse ideal. Ao lado do curso de teologia, eu fiz o curso de geografia também na USP, na mesma época do seminário, e depois algumas outras faculdades. E estava lecionando numa faculdade no interior de São Paulo, me preparando para o concurso do magistério. Como eu nunca tinha feito um concurso, resolvi fazer o primeiro que aparecesse. O primeiro foi para a Polícia Federal. Mal imaginava eu que Deus iria me colocar num lugar jamais sonhado por mim. A matéria que caiu na prova era a mesma que eu lecionava nessa faculdade, então não fiz mais que a obrigação de fazer a melhor prova entre os candidatos e fui para Brasília, onde no meu... Agora Deu uma falhada. Tá. E aí,
3 colegas me vindo, voltando da igreja, terno, gravata, academia. Uma delas falou, ô teólogo, eles me chamavam de teólogo, por que você não faz uma missa aqui? Um culto religioso, um ofício religioso, um culto ecumênico, dá o nome que vocês quiserem. Fala com o diretor da academia, e daí eu comecei a entender por que Deus tinha me colocado na academia, na ciência. Porque no dia seguinte, o diretor da academia, um general, apareceu na minha sala, perguntando quem era o pastor. Eu me levantei, falei, não sei se tem outro, eu sou pastor. Nomeando o senhor. Então, para mim, foi um choque. Aí eu virei para ele e disse, olha, general, não sei se eu vou ser lá essas... eu espero fazer o melhor. Deus abrir portas, Paulo e Cláudia, que eu nunca imaginei na minha vida. E fui porta-voz federal, e a igreja, eu disse isso, Polícia Federal, eu fui vereador na capital de São Paulo, por incrível que pareça. Eu sempre digo isso, fui tudo isso por ser pastor, porque um dia Deus me chamou para o ministério sagrado. E aí muitas atividades dentro da igreja, fora da igreja, secularmente, ou servindo a igreja em várias frentes, como também acontece com a Sociedade Bíblica do Brasil. E em todos esses momentos, né, em todas essas circunstâncias, a palavra de Deus sempre foi o que lhe orientou, lhe dirigiu, e onde também foi o seu testemunho. Como Sim. foi compartilhar a palavra, né, em momentos tão pontuais, né, em circunstâncias na sua vida, que a palavra de Deus teve força, fez a diferença. Como foi essa experiência, né, fora do ambiente ali eclesiástico? Realmente. Eu me lembro, quando eu cheguei em São Paulo, o meu chefe se chamava Romeu Tuma, muito conhecido historicamente. Eu conheci. E quando eu fui recebido por ele, que pena, travou um pouquinho aqui. Daqui a pouco retorna. Já acredito que retorna. Vamos ver celular, tá bom? Que pena. Isso, eu estou presenteando o senhor. Está falhando para a gente aqui, pastor. Está falhando, está parando aqui. A gente não está conseguindo ouvir. Não sei se o pastor está nos ouvindo. Na FEBEM foi... Deus me colocou lá, minha vida para aquela instituição, tá certo? Tá cortando muito? Cortou uma boa parte aqui da história, do momento que o senhor compartilhou, né? Mas nós
onde Deus lhe direcionou e que foi realmente uma força, né? Foi o que o Senhor conseguiu e ministrou sobre a vida das pessoas, né? Isso. Pastor, você está usando o sinal do próprio celular ou do Wi-Fi? Do próprio celular, porque não... A minha internet é via fio. Nunca eu tive problema. Hoje, não sei por quê. Não, normal, acontece. Tá. Mas, Mas pastor, vamos ver. o Júnior também estava... A gente estava conversando que o senhor morou com meu sogro, né? O senhor lembra desse período, dessa fase, né? E com o tio também do Júnior. Né, com meu tio Ciro e o Géser. Meu pai morava com eles no final dos anos 60, e lá que ele te conheceu. Vocês são de que cidade de São Paulo? Lençóis Paulista. Nós éramos do mesmo sínodo, tá certo? Antigamente, aquele sínodo se chamava Sínodo Central Paulista, que pegava ali Lençóis, Botucatu, até Presidente, Marília, Araçatuba, toda a nossa região. Eu era pastor em Oswaldo Cruz nesta época. Olha só. Pastor, agora entrando no assunto Bíblia, né? O senhor é presidente da Sociedade Bíblica, já foi em outros momentos também, né? Sim. Minha história na Sociedade Bíblica começou há 31 anos como diretor. Eu sou diretor na Sociedade Bíblica há 31 para 32 anos. E como presidente, esse é meu 5º ano. Estarei terminando esse mandato daqui um ano e pouco. E terminado esse mandato, automaticamente eu sou eleito presidente de um... Isso é estatutário, eu não posso mais concorrer a nenhuma eleição mais. Mas eu venho servindo essa instituição como voluntário. Presidente, lá muita gente pensa, poxa, esse cara está bem de vida. Ao contrário, nós somos uma filantrópica. A governança não pode receber absolutamente nada. Então, nós somos voluntários. Eu sou voluntário há 31 anos na Sociedade Bíblica do Brasil. Passamos tempos maravilhosos, mas tempos muito difíceis. Eu tive uma reunião ainda antes de ontem com o Conselho Fiscal, relatando a dificuldade gigantesca que essa pandemia trouxe também para a Sociedade Bíblica. Nós tivemos que dispensar 25% do quadro de funcionários. Então, foi muito doloroso, muito doloroso. Mas, ou faríamos isto, ou toda uma obra poderia correr risco de continuidade no Brasil. Então, essa é a minha história, mais ou menos, dentro da Sociedade Bíblica. Pastor, muitos acreditam, muitos não acreditam na Bíblia, na verdade? Como saber, e até nos questionam, como saber se a Bíblia realmente veio de Deus, né? Essa é a grande pergunta que eu enfrentava no meu primeiro ano da Faculdade de Geografia, na USP, no curso de Geologia Histórica. Aí os meus colegas, ô teólogo, como é que você explica que lá vocês estudam lá no seminário que o mundo veio, Deus fez tudo em 6 dias e descansou no 7º, e aqui que levou 4 anos. Eu falei, olha, a Bíblia não é um livro de ciência, é um livro de religião. Ou você crê, ou você não crê. Agora, eu posso tentar mostrar
a coerência das Escrituras Sagradas diante da ciência. Então, eu criei isso, que eu fui professor de antropologia, vocês imaginam? Então, explicar a origem das espécies, a origem do homem, essa coisa, usando as Escrituras Sagradas. Eu fiz isso, criando para os alunos uma estratégia de mostrar que o Ayom de Deus não pode ser de 1 segundo, de 60 segundos, de 12 horas, de 24 horas, de 30 dias, de 360, ou de uma era. As Escrituras são sábias nisso, então, por esse caminho. E há uma frase, para mim, eu gostaria que vocês depois até escrevessem essa frase, que ela é muito, muito forte para mim, de Søren Kierkegaard. Kierkegaard, quando pressionado pelo mundo do materialismo histórico de Marx e Engels, com toda aquele cientifismo da época de Comte, ele, existencialista, pastor que ele era, ele usou essa frase: Deus não é uma ideia que se prove, mas uma realidade que se vive. Então, este pensamento de Kierkegaard me acompanhou a vida inteira. Eu, às vezes, dizia para os meus colegas na universidade: Deus não é uma ideia que se prove. Vamos parar de racionalizar em cima das Escrituras. Ela é um livro com toda a lógica, mas Deus é uma realidade que nós vivemos. Deus não está aí para nós ficar provando se existe ou não existe. É uma realidade, é uma existência que eu vou viver na minha existência, né? Como o senhor compartilharia, né? Como o senhor costuma falar... Como o senhor costuma compartilhar com as pessoas também, tem falado, muitas pessoas perguntam, puxa, como todos os livros da Bíblia podem ser realmente inspirados, são verdadeiros esses livros, né? Muita gente pergunta sobre isso. É verdade. E aí, está acontecendo hoje e amanhã o Fórum de Ciências Bíblicas da Sociedade Bíblica do Brasil, este ano com quase 10 mil participantes do Brasil inteiro. Há algo fantástico, em algumas desses fóruns, a demonstração de como a Bíblia nos chegou nas mãos, de como ela é composta, de como esses livros hoje estão consagrados em manuscritos que são guardados às 7 chaves. Há um guardião desses manuscritos mais antigos. Quando foram descobertos na década de 1950, os manuscritos do Mar Morto, todo mundo, o mundo da ciência, começou agora, vai cair a máscara dos cristãos que defendem as Escrituras Sagradas como livro de Deus, essa coisa toda. Não aconteceu absolutamente nada. Por que que não aconteceu? Então, todos que estão me ouvindo, ponham isso no coração. Os manuscritos mais antigos, todos eles, foram confirmados com as descobertas dos papiros do Mar Morto. Essa descoberta foi providencial até para mostrar a validade desses manuscritos que são utilizados até hoje para a tradução das Escrituras Sagradas, que são os livros chamados canônicos, que compõem esses 66 livros da Bíblia.
Então, eu acho que isso é muito importante para nós, pastores e pastoras, que temos a responsabilidade de levar essa mensagem. Ela não está baseada em fantasias, não caiu lá do céu isto até aqui para nós, não. É algo que homens inspirados por Deus, ao longo da história, escreveram e registraram a revelação de Deus para todos nós. Pastor, eu me lembrei, falando sobre esse assunto, eu me lembrei que certa vez no início do ministério, Billy Graham tinha várias questões a respeito da Bíblia e algumas coisas que ele não entendia. E ele disse que um dos fatos decisivos para ele, para o ministério dele caminhar bem, foi quando ele se conversou com Deus e falou: Deus, algumas coisas eu não sei, eu não entendo, mas eu confio na sua palavra de Gênesis e Apocalipse. Ali foi um marco no ministério de Billy Graham, e depois nós vemos todo o sucesso que ele teve e o alcance de pessoas o número de pessoas que ele alcançou através do seu ministério. Ou seja, a fé, a crença na Bíblia como sendo infalível, inerrante, é fundamental para o ministério seguir em frente. É verdade. Eu acho interessante que mesmo os historiadores, né, alguns compartilham sobre a coerência da Bíblia, tendo sido escrita por 40 autores, né, passado por tantas gerações, de geração em geração, e ainda assim tanta concordância, tanta coerência, escrita por mais de 1.500 anos. Então, essa concordância da Bíblia, isso é algo assim extraordinário, só Deus para fazer. É verdade, é verdade. Sobre a importância, você pediu para a gente falar sobre a importância da Bíblia. Sim. Eu gostaria de dar alguns testemunhos sobre isto, tá bom? Ótimo. E sobre a Sociedade Bíblica do Brasil. Ela não me pertence. Ela pertence a Paulo, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, pertence à Assembleia de Deus, à Igreja Luterana, à Igreja do Evangelho Quadrangular, pertence aos batistas, aos metodistas, aos episcopais, pertence às neopentecostais, à Universal do Reino de Deus. Nós produzimos Bíblia para todas essas igrejas. A nossa gráfica da Bíblia produz, quando está em tempo total de produção, em 3 períodos, ela produz 33 mil Bíblias dia. É um número assombroso. A cada 3 segundos é produzida uma Bíblia, lá na nossa gráfica da Bíblia, que vai para mais de 100 países do mundo. E este mundo todo pertence à igreja, pertence aos nossos crentes espalhados Brasil afora. A importância deste livro é tão grande que hoje nós temos lá na nossa gráfica da Bíblia uma gráfica em braille. Mais de 2.000 pessoas cegas no Brasil. Metros de altura. São 38 volumes. Ela custa para a Sociedade Bíblica quase R$5.000, 4.900 e pouco. Ela é entregue gratuitamente para mais de 2.000 pessoas. Que lindo. Então, é um ministério belíssimo. Né? Belíssimo. Gente, eu estou preocupado de... Eu posso... Celular. Gabriel? Sim, claro. Como é lindo, né? A gente fica emocionado de falar sobre a palavra de Deus, porque nós fomos, né, iluminados para cumprir,
né? E isso nos emociona falar sobre a palavra de Deus. Talvez grande parte das pessoas, pastor Assir, não sabe que o primeiro livro impresso da história foi a Bíblia, né? Isso. Deu uma cortadinha. Estão me ouvindo? Tá. Eu acredito Estão me ouvindo? Tá? Agora sim. Agora estamos. Sim. Tá. Deu uma paradinha. Tá. Nós não temos valorizado o que nós temos. Existem no mundo 2 gráficas da Bíblia. Uma na China e a segunda aqui no Brasil. Nós não somos só os maiores produtores de Bíblia, mas somos também os maiores distribuidores do mundo há mais de 2 décadas. Desde 1997, nenhum outro país no mundo distribui tantas Bíblias como nós distribuímos no Brasil. Para ter ideia, em 2015, de cada 4 Bíblias que foram distribuídas por 150 sociedades bíblicas no mundo, uma Bíblia aqui no Brasil, pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então, imagina 150 países, 149 distribuiu 3 Bíblias e nós 1 Bíblia. Então, eu acho que isso é um presente de Deus para o nosso país, para a igreja brasileira. A gente precisa começar a valorizar isto, porque é uma entidade que luta, porque 24% de todos os recursos vão para doação. 24% das nossas Bíblias são doadas. Então, imaginem vocês o que representa isto. Antigamente, quando eu era menino, mamãe chegava no fim do mês, papai trazia o dinheirinho, ela já separava o dinheirinho da Sociedade Bíblica do Brasil. Isso era religioso em casa. Olha, a gente não vê mais isso acontecendo. E tal importância desse livro para todos nós e todas nós. Pastor Assir, nós temos irmãos nas igrejas, né, nas nossas igrejas, que são gideões. Eles contam vários testemunhos de pessoas com experiência nas Escrituras. Então, de que forma a igreja, as pessoas que têm interesse de ajudar a sociedade bíblica, elas podem fazer isso? Nós estamos com uma Bíblia. Nesse devocionário que eu acabei entrando nele, no segundo dia da pandemia, eu comecei com o devocionário Dia a Dia com Cristo, que hoje milhares de pessoas de muitas denominações estão distribuindo isso. E uma das Bíblias que saiu para a pandemia é essa que eu mostrei, e fiz uma reflexão, uma série sobre as 10 lições desse pequeno livreto. Essa Bíblia hoje, ela está sendo muito utilizada para esse ministério da doação. Muita gente, porque uma Bíblia dessa está saindo R$10, pouco mais de R$10 uma Bíblia dessa. E pessoas compram uma caixa para distribuir, ou manda o dinheiro equivalente para que a Sociedade Bíblica faça chegar nos lugares que devem chegar, na mão dos profissionais de saúde,
principalmente dos profissionais de saúde. Essa Bíblia, o nome dela é Vencendo o Medo. Tá? Então, vocês podem entrar no site, todos podem entrar no site e lá sbb.org e lá vai ter o caminho para fazer essa aquisição. Ou ligar para os telefones ou da nossa regional aí de Curitiba, ou direto aqui na nossa na Sociedade Bíblica em São Paulo. Certo. Okay. Mas, pastor, o senhor poderia compartilhar com a gente um texto, uma passagem ou um livro da Bíblia que lhe toca muito, que seja talvez muito mais significativo na sua vida, na sua caminhada, no seu ministério? Sim. Bom, quando eu tinha 2 aninhos, já faz um pouco de tempo. Eu estou chegando nos 80 anos, meninos. Estou chegando daqui 1 ano e meio, estou lá. Muito bem, que Deus abençoe com muita saúde, cada dia mais. Amém. Segundo mamãe, quando eu tinha 2 aninhos, me puseram em cima de uma cadeirinha lá na frente da igreja e eu estufei o peito e declamei. O primeiro versículo que eu declamei na igreja. E eu pensei na hora, mas logo em seguida saí, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é um texto desafiador para mim até hoje. Para que a gente vai na igreja? Para que nós vamos ao templo? Por que vamos à casa do Senhor? Isso sempre me inquietou, eu conversando isso com o meu rebanho. E eu fiz nesse meu dia a dia com Cristo uma série sobre o Salmo 122. 1 semana. Como é que dá para falar durante 1 semana sobre um salmo tão curtinho? É porque ali tem uma riqueza. O salmista ia à casa do Senhor para encontrar com Deus. Mas ele ia para encontrar com seus amigos, com seus irmãos. Ele ia lá tem um versículo que diz assim, para o bem da casa de Deus. Ele ia lá porque ele se preocupava com a casa de Deus. E eu fico aqui, Cláudia, com a sua pergunta, querida. Eu fico me perguntando. Hoje o meu dia a dia com Cristo, que está indo, eu sei que vocês têm recebido, está lá no Facebook, está no YouTube, está em um monte de lugar. Hoje é do Vale. É o tempo da igreja. A igreja está saindo desse vale. Está começando a vir a abertura. A igreja agora terá que ir para a cidade. Como ela está indo para a cidade? O templo ficou fechado esse tempo todo. Eu perdi minhas referências, queira ou não queira, o templo era nossa referência. Não sei se vocês concordam comigo. Sim. Para mim, o templo não é a igreja, nós somos a igreja. Mas ele era a nossa referência, era o ponto de encontro, era o ponto para onde convergia o povo de Deus, para sair para o seu ministério no mundo. E agora, nós ficamos sem essa referência. Então, para mim, o grande desafio na volta dessa pandemia é agora. O que o mundo espera da igreja? E o que a igreja, o que nós pastores, o que nós pastoras esperamos da igreja que nós pastoreamos, do rebanho que nós pastoreamos? Esse pós é um desafio. Então, não resta dúvida que o livro dos Salmos sempre foi aquele que mais tocou meu coração, a minha vida, o meu ministério. Mas eu acredito que o livro de Isaías, para mim, e de Jeremias, são o meu grande desafio. Jeremias é o profeta de Israel.
Israel sobreviveu do ponto de vista de religião por causa de Jeremias. Entender Jeremias é entender como sobreviveu o judaísmo. Quem não entende Jeremias não entende a sobrevivência do judaísmo a despeito do desterro, do exílio. Tá certo? Interessante. Muito bom. Pastor, o senhor tem alguma ocasião que o senhor poderia compartilhar conosco da sua vida em que a Bíblia te causou um impacto em algum momento da sua vida? Sim. Esses encontros internacionais. A única coisa que une o mundo todo cristão é a Bíblia. A Bíblia é o livro, vamos dizer, uma palavra que é muito depreciativa entre nós, mas não tem outra palavra, ecumênica. A Bíblia é um livro ecumênico. O mundo inteiro, o mundo habitado, a palavra ecúmeno no hebraico, no grego, isso eu aprendi, por incrível que pareça, em geografia, numa aula de geografia. Ecúmeno é o mundo habitado, e o mundo habitado habitado. No meio do vulcão, terremoto, essa coisa. Mas o mundo habitável é aquele onde a pessoa poderá sobreviver lá. Então, a Bíblia, ela está lá. A Bíblia, ela une o povo todo. E a coisa que mais me emocionou foi na Assembleia Mundial das Igrejas Reformadas na Coreia, em 88, quando eu vivi essa primeira grande experiência com a Bíblia. Houve um momento no culto que o dirigente, agora vamos repetir o Salmo 23, decor, cada um na sua língua. Vocês não têm ideia. Era metade recitando e metade chorando, porque a Bíblia fez um milagre. Ali vimos realmente o que é ser corpo de Cristo no mundo. Ali éramos um corpo recitando o Salmo do Bom Pastor Jesus Cristo na minha língua. Então, isso é a coisa que mais me emociona. Eu tenho um sermão sobre isto. Deus quer falar comigo na minha língua, numa língua que eu entenda, numa linguagem que eu compreenda. Para mim, esse é o grande milagre das Escrituras Sagradas. Que lindo, maravilhoso, pastor. E nós temos hoje a Bíblia em tantas traduções, né? E algumas pessoas talvez perguntam por que tantas versões, na verdade, tantas versões diferentes. E geralmente a gente, quando lê a Bíblia ou a gente quer se aprofundar um pouco mais, às vezes a gente até pega outras versões, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque tantas versões diferentes, mas isso é muito bom, né? Verdade. Vocês não têm ideia. Eu fiz um propósito diante de Deus com respeito ao dia a dia com Cristo. Não passar dos 3 minutos. Ficar dentro desse período, tá? Então, vocês não têm ideia, nós pastores, pastoras, nós somos pródigos em perder a noção do tempo quando nós começamos a falar. Por isso, eu gasto um tempo, no mínimo de 3 a 4 horas, todo dia preparando aqueles 3 minutos. E uso tradução como essa nova, que é a NAA. Eu estou rodeado de Bíblia. Está vendo aqui? A Nova Almeida atualizada. Sim. Do Nova Almeida atualizada.
é a melhor Bíblia de estudo que nós temos hoje no Brasil, é essa Bíblia. Tem 44 mil notas. Para vocês terem ideia do que é isso, são 33 mil versículos na Bíblia. Significa que tem versículo que tem mais de uma nota. Certo? Além dos mapas, ela é riquíssima em mapas e atualizações em termos da história da humanidade. Então, eu recomendo. Ela saiu recentemente. Quem puder adquiri-la, junta um grupo de 10 colegas, porque ela sai mais barata, tá bom? Mas eu uso, para o dia a dia com Cristo, eu uso pelo menos 4 traduções, tá? Que eu pesquiso em cada uma dessas traduções, como está na Revista e Corrigida, como está na Revista e Atualizada, na Nova Almeida Atualizada, na tradução brasileira e na Nova Almeida Atualizada. Essas são as nossas 5 traduções que pertencem à Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Essas 5 traduções e versões, elas estão disponíveis. Se abrir, eu não vou poder mostrar que eu estou usando o celular. Tem um aplicativo chamado Bíblia Plus. Você pode abaixar pelo Bíblia Plus essas 5 traduções gratuitamente. Não paga nada. Você vai ter 5 Bíblias na sua mão. Este aplicativo foi desenvolvido aqui no Brasil pela Sociedade Bíblica do Brasil. As Sociedades Bíblicas Unidas, que congrega 150 sociedades bíblicas no mundo, pediu para a Sociedade Bíblica do Brasil ceder isso. Se nós poderíamos fazer no Brasil um aplicativo que servisse à comunidade mundial. E foi desenvolvido aqui no Brasil, pelos nossos especialistas, esse aplicativo que hoje atende 298 línguas no mundo. A Bíblia é proibida de entrar no mundo árabe, lá no Irã, etc, etc. Hoje tem beduíno lá no meio do deserto que baixa pelo satélite a Bíblia em árabe. Então, isso foi desenvolvido aqui no Brasil pela sua sociedade bíblica, pela sociedade bíblica que pertence aos nossos fiéis. Então, se me perguntar qual é a melhor de todas, eu já fui perguntado sobre isso muitas vezes. Para o senhor, qual que é a mais fiel? Qual que é a melhor? Eu sou apaixonado pela NTLH, tá? Principalmente os livros proféticos. Porque na tradução disso aqui, teve pelo menos uns 4 presbiterianos independentes que participaram. Tá bom? Reverendo Josué Xavier, nosso saudoso Josué, o Zusa, ele foi um dos que mais trabalhou aqui nos livros proféticos. Toda essa dramaticidade da pregação profética, em forma de poesia, ela sai muito mais forte. Mas, gente, nada se compara com essa que saiu agora, que é a NAA. Qual que é a diferença? Está saindo no estandarte desse mês, eu fui a pedido do reverendo Gerson, por causa do aniversário da morte de João Ferreira de Almeida. Então, ele pediu para eu escrever sobre a João Ferreira de Almeida e sobre a importância das Escrituras. E lá eu conto um pouco da história deste homem, ou melhor, desse menino, chamado João Ferreira de Almeida.
essa Nova Almeida atualizada, ela atualizou o texto. Aquelas mesócrises que a gente tinha, tipo, levantar-vos-ei, tirar-vos-ei. Então, isso não existe mais. Porque nós falamos no você, nós falamos na terceira pessoa. Mantém-se nessa Bíblia, terceira pessoa, quando falamos com Deus. Nas orações, isso manteve. Mas aquela beleza da revista e atualizada, essa beleza se manteve. Tá? Essa musicalidade. A leitura dessa Bíblia, ela foi feita para se ler no púlpito. É a nossa leitura para o púlpito, comunicar-se para o púlpito. Então, dizer qual que é a melhor e outra, todas as nossas Bíblias, vocês vão ver lá no final, olha. Dá para ver aí? Dá. Dá sim. Tá? Fiel aos originais. Todas elas. Olha aqui, essa Bíblia da Reforma é outra Bíblia espetacular, que eu uso bastante. Mas lá atrás, olha, tá aqui, ó. Não sei se dá para ver. Fiel aos originais. Por que esse cuidado? É justamente para manter essa fidelidade ao texto sagrado. A nova tradução na linguagem de hoje, vou mostrar uma para vocês. Essa nova tradução na linguagem de hoje. Olha aqui embaixo. Paulinas, dá para ler? Sim. Essa Bíblia, a pedido dos católicos, da Paulinas, se nós poderíamos produzir Bíblia para a Igreja Católica com a nova tradução na linguagem de hoje. Houve uma discussão muito grande por causa dos apócrifos. Eu participei dessas discussões, mas por incrível que pareça, houve unanimidade. Apenas uma igreja, por incrível que pareça, uma igreja histórica brasileira, porque as pentecostais, como a Assembleia de Deus, todas elas, os batistas, não, se eles querem com o apócrifo, nós vamos colocar para eles o apócrifo, com uma condição. Os apócrifos, os deuterocanônicos, não pertencem à Igreja Católica. Ela pertence às Sociedades Bíblicas Unidas, desde que a tradução seja nossa. Então, a tradução que está aqui é da Sociedade Bíblica do Brasil. Bom, a Paulinas vendeu, em questão de dias, 80 mil exemplares. Vocês têm ideia. Aí, a editora Vozes, a editora Ave Maria, fizeram uma queixa no Vaticano e na CNBB, que a Paulinas estava distribuindo uma Bíblia protestante. Então, a Paulinas mandou isso para a CNBB, que nomeou um grupo de biblistas, inclusive que veio do Vaticano, e aprovaram como o melhor texto em português. E mais fiel aos originais. E aqui é difícil para ver, mas vocês veem o nada obsta e imprima-se, dado pela Igreja Católica. Nesta Bíblia que é nossa. É a Bíblia chamada por essas editoras como Bíblia dos Protestantes. Tá? Então, são histórias muito incríveis das Escrituras. Pastor, é interessante essa questão das versões, porque é bom ter, né, outras traduções que elas aumentam a nossa compreensão do texto bíblico, né? Enriquece. Sim, exatamente. E aí, também falando... Pode falar. Não. E a importância das Bíblias de estudo são ferramentas importantíssimas para nós,
para o crente em geral, mas particularmente para nós pastores e pastoras. Porque são ferramentas que nos ajudam a comunicar melhor com o nosso povo, com o nosso rebanho. Há sempre uma conversa que a gente tem, e as pessoas também precisam saber, qual é o tema central da Bíblia. Para nós cristãos é Jesus, não é verdade? Eu tenho costume de dizer que o centro da Bíblia, escrevi outro dia, num desses dias a dia com Cristo, o centro das Escrituras, tá? Não é só para mim. Isso hoje há unanimidade entre teólogos, entre biblistas, que o centro das Escrituras está num único versículo, lá em João 3,16. Ali é o centro do Evangelho. O Evangelho é o coração da Bíblia. Este versículo é o coração da Bíblia. De tal maneira amou Deus o mundo que deu o seu Filho único para que o mundo todo que acredite nele, crê nele, seja salvo. E isto desde a fundação do mundo. Então, eu acho que ali está o centro, ali está o coração. Amém, amém. Que bênção. Que bênção falar com o Senhor a respeito de um assunto assim tão especial, tão necessário, porque o mundo precisa dessa palavra, né? Essa palavra que é viva, essa palavra que nos transforma, que nos alcançou e que precisa ser proclamada, né? E nós gostaríamos de pedir isso para o Senhor hoje, para que o Senhor deixasse uma palavra para todos que estão nos ouvindo, né, a respeito da Bíblia, uma direção para todos nessa noite. Algumas coisas. Eu vou tentar ser bastante objetivo e rápido, tá? Sempre me encantou a Bíblia que caiu em português. A primeira menção de uma tradução nas Escrituras está lá em Neemias 8:8. Diz lá que Esdras e os levitas iam lendo, iam traduzindo. Então, por que traduzindo? Eles estavam voltando do cativeiro babilônico. 70 anos. Lá perderam a língua. Lá nasceu o aramaico. Então, aquele povo que veio do cativeiro babilônico, com toda a cultura suméria, então o que aconteceu? A língua que eles chegaram falando em Israel, em Jerusalém, era o aramaico. O livro da lei estava em hebraico. Então, Esdras e os levitas tiveram que traduzir do hebraico para o aramaico, para que eles entendessem. Depois, lá do ano 270 a.C., veio a Septuaginta. Ali pelo segundo século, veio a língua que estava sendo falada na época. E depois vem a tradução de Lutero, a de Wycliffe, e daí vem nosso João Ferreira de Almeida. Há uma história incrível deste homem. Ele se converteu na Igreja Reformada Holandesa aos 12 anos de idade. Lá em Jakarta, antigamente era Batávia, hoje é a capital da Indonésia, e ele ficou angustiado porque ele ainda lia em latim. Mas e os portugueses que estavam lá? Com 12 anos ele lia em latim. Então o que ele fez? Vou traduzir para o meu povo. Com 12 anos ele começou a traduzir. Melhor, aos 14 anos ele começou a traduzir. Em 2 anos ele traduziu o Novo Testamento.
Ele terminou com 16 anos de idade. Pasmem vocês, um menino de 16 anos. Eu fico olhando, eu com 70 e tanto, 80, o que eu fiz até hoje? Ele em 2 anos deixa este legado. E aí vieram as milhares de traduções. Hoje a Bíblia está traduzida, eu gostaria de terminar com isso. Hoje a Bíblia está traduzida em 2.700 línguas do mundo, hoje. Mas existem 7.000 línguas no mundo, 7.100, 7.200. Olha só, é 1/3 só que tem Bíblia. Só 1/3. E esses outros 2/3. Importância da Bíblia. É isso que vocês pediram. Uma coisa que mais me emociona. Vocês sabiam? Bom, sabiam, é claro. As tribos indígenas brasileiras, todo, essas línguas indígenas não têm grafia. São chamadas ágrafas. A Bíblia, para ser traduzida para os terenos, para ser traduzida para os falantes, teve que criar grafia para eles. Sim. Hoje, eles têm uma grafia. As línguas indígenas brasileiras passaram a ter uma grafia por causa da Bíblia. Agora, eles podem escrever suas tradições. Não podiam antes, porque a Bíblia entregou para eles este presente, que é uma grafia. Então, gostaria de dar esse testemunho final aí. Desculpa se eu falei demais, vocês me perdoem. Nenhuma. Eu não me lembro o ano, mas acho que foi em 2000 no começo dos anos 2000. 2003 ou 2002, nós estivemos entre os índios terenas. E lá tinha uma pessoa que estava trabalhando justamente nisso, né? Ela estava ali para que pudesse, então, criar essa língua escrita, né? E a gente teve contato com esse trabalho, um trabalho árduo, né? Difícil ali, né? E ela já estava há alguns anos fazendo esse trabalho entre os índios, né? E que bênção saber, né, que hoje não só numa língua entre os indígenas, mas outros povos também já recebem, já têm a língua escrita, né? Isso é uma bênção, pastor. É bênção. Para vocês terem ideia da dificuldade de uma tradução para uma língua indígena. Um linguista contou sua experiência traduzindo para uma língua na África. Só que naquela língua da África, como é que ele ia traduzir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque naquela tribo, eles não sabiam o que era um cordeiro. Nunca tinha visto um carneirinho, nunca tinha visto uma ovelha, nada. E daí o linguista, o tradutor, começou a conversar com eles, discutir com eles sobre o que mais se parecia com o cordeiro para eles. Para eles, o cordeiro era um porquinho. Então, nessa língua, lá está traduzido que Jesus é o porquinho de Deus que tira o pecado. Só que coisa assombrosa, né? O que as escrituras fazem, né? A dificuldade de uma tradução. Porque tem que trazer para a realidade, para que seja realmente significativo, né? Para aquelas pessoas. Amém. Me lembro certa vez, pastor, que perguntaram para um pastor qual que era mais importante, a Bíblia ou a oração? Aí o pastor respondeu, a leitura da Bíblia é tão importante que tem que ser precedida pela oração. É aquela história, né, do pássaro, o que é mais importante para o pássaro, né? A asa direita ou a esquerda? Né? As duas são, né? Eu creio, pastor, que num tempo de tantas verdades relativas, nós precisamos ter as nossas convicções firmadas nas Escrituras. Com certeza. Com certeza. Isso é uma verdade para sempre, né?
E essa verdade está ali, está diante de nós, está na nossa mão, na nossa língua. Isso é presente de Deus para o povo de fala lusitana, né, no mundo. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Nós temos outros pastores nos acompanhando aqui. Que Deus abençoe a vida de cada pastor, familiares, irmãos das igrejas, de Jandaia, de Mandaguari, de Arapongas, e tantas Lençóis Paulistas, de várias cidades aí. Então, obrigado, pastor, por atender esse convite. Sim, nós queremos agradecer de coração. Né? Para a gente aqui está sendo um tempo assim, muito carinhoso, muito precioso. Um abraço assim, com muito respeito, muito carinho para o senhor, para sua esposa linda, sempre tão querida. Que Deus abençoe muito a sua família, esse ministério tão lindo, né? E que tenha abençoado tantas vidas. E nós queremos que o Senhor faça uma oração por nós, né? Uma oração por todos que estão aqui também. Antes de você fazer uma oração, eu tenho que agradecer a sua vida, porque você faz parte da nossa história, né? É verdade. E eu sempre costumo, quando tenho oportunidade, de agradecer a Deus pelas vidas das pessoas. Eu e a Cláudia temos essa cultura de gratidão. E o Senhor apareceu num momento da nossa ordenação muito especial. É verdade. Talvez você não saiba, nem sabe o contexto, mas Deus colocou a sua vida naquele momento como presidente da igreja, estando lá na nossa ordenação em Arapongas, no final de 2005, juntamente com o reverendo Otoniel. Um tempo muito especial. Então, isso marcou e continuar marcando a nossa vida para sempre. Então, eu quero te agradecer por aquele tempo, mas também por esse tempo que o Senhor está dedicando a nós, porque quando a gente separa uma parte do tempo para ter com as pessoas, nós estamos separando uma parte da nossa vida. Então, eu te agradeço por você separar esses minutos da sua vida para estar conosco. Que Deus abençoe você. Amém. Amém. Deixa eu dizer para vocês, eu sinto as limitações do celular, tá? Prepare um momento como este. Eu já falei aí para o estado do Paraná não sei quantas vezes nesse período, né? Houve alguém da Universal, por incrível que pareça. Eu tenho dito que hoje eu não sou mais pastor da IPI, eu sou pastor de todas as denominações, né? Que eu prego mais nas Assembleias de Deus, batistas, por aí afora, do que na IPI ultimamente, né? Então, a limitação do celular pode marcar um outro dia, com mais tempo para preparar. Eu teria imenso prazer de estar com os colegas do presbitério, do sino, para mim é uma alegria, para falar das escrituras sagradas. E que a igreja valorize isso, ame. Há uma frase de Santo Agostinho que eu sou apaixonado por ela. Agostinho dizia: ame a Deus e faça o que quiser. Fantástico. Aí, Calvino fala uma coisa parecida: ama a igreja e faça o que quiser. Eu trouxe isso para a nossa realidade. E tenho parafraseado esses dois homens de Deus. Ame a Bíblia e faça o que quiser. Muito Vamos amar. Né? Muito bom, que bênção, que bênção. Amém. A dona Cleiri está falando para colocar aqui para ela também que a Pucarana está assistindo. A dona Cleiri, do Otoniel. Temos pastor também do Distrito Federal assistindo também. Então, de várias cidades tem nos acompanhado. Um beijo para esses irmãos queridos. Eu amo esses queridos. Vocês dois não têm ideia, vocês não tinham nascido. Não tinham nascido e eu estava lá no noivado do Otoniel com a Cleiri, lá em Dourados. Otoniel, meu querido, um beijo para você, meu irmão, você, Cleiri, todos os colegas. Deus os abençoe. Nesse tempo tão difícil para ser pastor, ser pastora, que Deus ilumine vocês. Amém. Vamos orar. Amém. Vamos. Senhor Deus, como é maravilhoso estar reunido em torno da Tua palavra. Ela que
traz, Senhor, o verdadeiro significado e o verdadeiro sentido para a nossa vida. E ela é a única que pode dar sentido à nossa pregação. Damos-te graças pelos colegas pastores e pastoras que estão agora reunidos em torno deste momento que nós estamos vivendo. Ilumina, Senhor, toca o coração, a vida, a alma de todos e de todas, para que possam ser esses porta-vozes das Escrituras Sagradas, da Tua Palavra, a tanta gente que está morrendo sem a perspectiva de salvação. Fica com todos e todas. Em nome de Jesus, o nosso grande, bondoso e querido pastor. Amém. 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 Pastor, muito obrigado, querido. Tá. Deus abençoe a sua vida. Amém. Se é permitido eu fazer uma propaganda. Fique à vontade. Todos os dias eu estou no YouTube. É só entrar lá, Reverendo Assir Pereira, vão achar esse meu devocionário. Eu fico feliz por poder estar fazendo esse ministério revolucionário, completamente novo. Eu que nunca mexi com essas tecnologias. Então, ainda bem que eu tenho meu neto que me ajuda nessa coisa. Amém. Um abraço. Amém. Um abraço, pastor. Deus abençoe muito. Muito obrigada mais uma vez. Tenha uma boa noite e que Deus abençoe a todos que estão aqui conosco também. Uma boa noite para todos. Deus abençoe. Um abraço. Fiquem com Deus. Até logo, se Deus quiser. Até. Beijo.